Vamos lá, gente, eu quero ministrar hoje a respeito de profetas e raposas. Eu escrevi um livro durante o ano passado e parte desse ano na pandemia, lancei esse livro, eu acho que foi em abril desse ano, e eu quero aqui pensar um dos capítulos em que eu falo sobre heresias, o que eu falo sobre profetas e raposas. Pastor Igor, pega para mim a ponteira laser, por gentileza. O que eu trato a respeito disso? Muita gente tem falado, tem tratado, há muitas notícias aí. Tá ali, pastor, não está não? Desculpe, pastor. Eu fui um falso profeta agora para você. Obrigado, querido. E muito tem se falado a respeito do chip, porque a vacina é uma maneira do diabo colocar um chip com a marca do 666. Gente, é tanta gente que não conhece a palavra de Deus. Eu estou lendo uma nova versão da Bíblia, a nova versão transformadora, extraordinária. Eu estava usando já há mais de 20 anos a nova versão internacional, a NVI, famosa NVI, e agora eu estou migrando assim, é que os meus textos decorados ficam na NVI, mas é muito boa, e isso tudo acontece por quê? Por falta de conhecimento. Então vamos lá, um destino dramático para o falso profeta e para a besta. É assim que se revela no livro do Apocalipse, quando as cortinas da história do ser humano vão se fechar. Diz assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganaram os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui é a derrota final, aqui é o final dramático da besta e do falso profeta. O que é uma falsa profecia? O inimigo das nossas almas, ele é o pai da mentira, e ele usa como canal para a sua mentira, também seres humanos, também líderes, também pessoas que simplesmente distribuem esses enganos, inclusive dentro das igrejas. Então, para que você vença isso e tire o medo e a mentira, é necessário você conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Em João 17, Jesus diz, orando ao Pai, a oração intercessória de João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que quando eu ministro para a igreja, quando eu ministro para o rebanho do Senhor, eu insisto de carregar a igreja com uma dose, com um efeito cheio da palavra de Deus, para que não haja engano. A Bíblia vai contar para a gente, em Jeremias capítulo 23, sobre a decepção de Deus com os profetas, ou com os falsos profetas, cheios de mentiras e ilusões. Segura essa aí, gente, olha que palavra dura, que vem da parte do Senhor, para aqueles profetas. Entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível, eles cometem adultério e vivem uma mentira. Eles estão vivendo uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem com falsas esperanças,
falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Vive dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertesse do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eu acredito em todos os dons. Ano passado, eu ministrei sobre os 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12. Dons de línguas, de interpretação de línguas, dom de maravilhas, dom de profecia. Existe ali um derramar de dons do Espírito Santo, mas não para colocar a pessoa no holofote, mas para edificar a igreja. O dom do Espírito é dado pelo Espírito para edificar a igreja. Quando o apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons, ele não está dizendo que tem um dom melhor e um dom pior. O melhor dom é para aquele ministério que você foi chamado. Então, tem alguns que buscam o dom de discernir espíritos, porque eles trabalham dentro de um processo de colisão com o mundo espiritual das trevas. Tem aqueles que buscam o dom de ciência, porque eles trabalham junto com o dom de mestre. Então esse dom é dado pelo Espírito, que distribui como Ele quer, para a edificação da igreja. Eu creio no dom da profecia, mas o que está acontecendo aqui é que no meio do povo de Deus há pecado. Lá em Jerusalém, naquele tempo, o povo estava pecando, e os profetas diziam: não, está tudo bem, você vai ter paz, continua na sua iniquidade, continue no seu caminho torto, que tudo vai ser bom para você. E Deus fala assim: eu estou vendo uma coisa horrível aqui. Os profetas, em vez de trazerem uma mensagem que traga o povo de Deus de volta, eles estão trazendo uma mensagem que mantém o povo de Deus distante. Por exemplo, João Batista, ele era um profeta. E profeta, ele não vive dentro da sala do rei. O profeta vive no deserto, fugindo. Lembra do profeta Elias? O rei Acabe e a rainha Jezabel queriam matar ele. Por quê? Porque a voz profética, ela denuncia pecado, não para dizer: olha, eu vou te arrasar, eu vou te destruir. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz: olha, se converta para que o bem venha para você. Não existe aquele Deus do chicote, aquele Deus castigador. Não, o que Deus quer é que o homem se converta e viva. O que Deus quer é que o homem seja abençoado, mas a bênção de Deus, ela vai depender de quê? De um caminho diante de Deus de pureza. E é isso que Deus está falando. Profetas que profetizam mentiras, profetas que vivem dizendo: eu tive um sonho, eu tive uma revelação, Deus me falou, o Espírito Santo me contou. Gente, o Espírito fala? Fala. O Espírito fala com você, o Espírito de Deus fala. Deus levanta profetas? Levanta. Mas tem um monte de gente dizendo e se chamando profeta que não é. Essa
é a palavra que Deus dá para igrejas, lá no livro do Apocalipse. Eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. E ela ensina os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria e viver na imoralidade. Então, como é que você verifica esse livro, Discernimento Espiritual? Essa palavra discernir é colocar à parte. É você separar o que é bom, o que é ruim. É você ter uma interpretação lógica daquilo que vem de Deus, daquilo que não vem de Deus. Quando Jesus fala, olha, virão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Gente, a igreja tem que estar atenta, por quê? Jesus está dando uma palavra para os discípulos darem para os seus discípulos. O falso profeta, ele tem como objetivo enganar o povo, para levá-lo para longe de Deus. E qual é a melhor forma que eu tenho de conhecer aquilo que é falso? Conhecendo o que é real. Quem trabalha no banco, não se preocupa em conhecer a nota falsa. Quem trabalha no banco se preocupa em conhecer os sinais que apontam para a nota verdadeira. Então, quando ele pega uma falsa, diz, isso aqui é fake. Entenderam isso? Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para o fruto da vida dele, olha para a honestidade do coração dele diante de Deus, olha para a honestidade e da lealdade dele diante de sua família, da sua esposa, olha para o caminho que ele está vivendo. Jesus diz assim, façam o que eles digam, não fazem o que eles façam. Ele consegue dizer que nós podemos ver uma vida de uma pessoa como profeta ou não de Deus através da sua própria vida que ele vive. Falsos ensinos que levam à perdição são argumentos perversos do inimigo das nossas almas. A vinda deste perverso, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Gente, essa igreja estava sofrendo demais, com pobreza, com perseguições. Pensa uma igreja, gente, que estava assim sendo espremida pelo mundo. E aí, quando a igreja sofre, a melhor palavra que você tem que dar é a palavra que fala do futuro, é a palavra que fala do céu, é a palavra que fala da esperança que você tem de uma vida eterna, onde não haverá mais morte, mais dor, mais perseguição, mais enfermidade. Então ele conta a vinda deste perverso, está falando sobre o anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, enquanto rejeitaram o amor à verdade. Olhe para mim, sempre você deve perguntar, onde está escrito? Porque a palavra de Deus não muda, nenhum tio, nem o J se retira da lei sem que se cumpra. Jesus diz, passarão os céus e a terra, a minha palavra não vai passar, ela é imutável, a palavra de Deus é imutável. Em Tiago diz que toda boa dádiva vem do alto céu, do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Então aqui tem pessoas que vão ser enganadas, por quê? Porque não tem amor à verdade, e ele continua que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É quando a pessoa conhece a verdade, mas ela faz força para não crer na verdade. É quando a pessoa, ela tem um ensino, e essa igreja tem ensino, e ela simplesmente continua sendo seduzida e arrastada para a mentira. Obreiros fraudulentos, eles usam mentiras muito semelhantes à verdade. A mentira, gente, ela é muito parecida com a verdade. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos. Aqui, em Atos capítulo 20,
o apóstolo Paulo reúne a turma da Macedônia, lá em Éfeso, os pastores, e lá ele está aconselhando os seus pastores, os seus discípulos. A palavra bispo aqui é o mesmo nome que se dá para pastor ou para presbítero. Então olhe para mim, presbítero, pastor e diácono, são 3 palavras diferentes para uma só função. Então eu posso chamar ali o bispo Samuel Barbosa, eu posso chamar ali o presbítero Marcos, ou eu posso chamar ali o pastor Igor. Eu estou me referindo a uma mesma função. Só que nós, agora no século 21, temos uma hierarquização da igreja. Então, não, o sujeito é apóstolo, o sujeito é bispo, o sujeito é pastor, é evangelista, é presbítero, é diácono. Só que isso não está nas Escrituras Sagradas. E ali Paulo diz que existe uma responsabilidade daqueles pastores chamados também de bispos. Para quê que os bispos? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Homens obreiros fraudulentos que torcem a verdade. Quando muita gente, eu me converti lá na década de 90, muita gente falava, não, o anticristo é o Papa. Aí é só mudar de Papa, a turma diz, esse é o anticristo. Quem já ouviu isso? Só eu? Ou então, vem o novo presidente americano, e falavam, quando o presidente americano vier e for negro, aí esse é o anticristo. Aí veio o Obama. Nada. Água. Sabe batalha naval? Você não acerta nada, nem cruzador, nem hidroavião, nem submarino, nada. Você erra tudo. Mas ele está dizendo que há uma característica aqui. Não pouparão o rebanho. Ele não está preocupado com quem está perdido, mas ele está preocupado com quem está salvo. Ele está preocupado de heresias que vão infiltrando na igreja, com o fim de quê? De atrair quem? Você, querido. Você está entendendo que nós, igreja do Senhor, é que somos o alvo, nós é que somos o alimento desses lobos ferozes. Nós é que somos as vítimas. Então, o que você faz? Vigia. Olha, fica atento. Permaneça fiel às Escrituras. Fabíola, você pode me passar essa Bíblia, por favor? Eu trouxe para a igreja. Muito obrigado. Eu queria motivar você a conhecer a Escritura. Você não pode depender apenas dos seus pastores. Eu falei sobre essa versão, que é a nova tradução, nova versão transformadora, é muito boa, dá prazer de ler. Nós ficamos perdidos em séries, filmes, novelas, a gente perde tempo com rede social, mas a gente está esquecendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você que você deve mudar a tua versão, usa a Bíblia. Eu me converti lendo uma Bíblia católica, a versão Vulgata Latina, é a chamada Bíblia Ave Maria. Querido, leia a Bíblia, mas você deve permanecer o quê? Permanecer fiel ao que está escrito, porque passarão os céus e a terra, portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Existe aqui um cuidado do apóstolo Paulo, sim ou não? Para que o povo permaneça fiel à palavra de Deus. A igreja batista, de uma maneira geral, era conhecida como o povo da palavra. E a gente está se perdendo.
Tem gente que pergunta assim, pastor, como é que o senhor consegue um monte de versículos? Em primeiro lugar, eu tive um pastor que me discipulou, que me fez decorar. Ele me fez decorar aonde estava cada texto, em cada lugar. Ele falava assim para mim, onde é que Jesus fala do inferno? Mateus 25, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, criado por diabo e seus anjos. Onde está o sermão do monte? Onde estão as parábolas do reino? Isso foi enchendo o meu coração e me destinando para o ministério pastoral. Mas o que a gente não pode é jogar essa responsabilidade somente para o seu pai, somente para o seu líder de célula, somente para o seu pastor. Essa é uma responsabilidade sua. E é por isso, permaneça fiel às Escrituras. As Escrituras, essas seitas que vão transbordando, borbulhando e aparecendo no nosso tempo, isso é mais velho, gente, do que andar para frente. Tinham lá naquele tempo os fariseus. Os fariseus, eles eram rigorosos no cumprimento da lei, mas Jesus os chamava de hipócritas. Por quê? Porque eles queriam se amostrar, mostrar o rigor da lei. Ele os chama de cegos, de guias cegos. Como fugirão? Vocês terão um juízo ainda mais pesado, porque eles não ensinavam o povo a adorar o Senhor, mas ficavam preocupados com os detalhes e as misurinhas da lei. Vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas se esquecem do mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e o amor. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Existe uma outra seita dos escribas. Esses eram mestres da lei, eles andavam nas universidades com os rabinos. Existiam os saduceus. Saduceu não acredita ele não acredita em espírito, ele não, a ressurreição dos mortos. Eles tinham um cuidado e zelo com a palavra, mas saduceu não acredita que a pessoa tem um espírito. Era isso, que não haveria ressurreição dos mortos. Os zelotes, ou o nome como é que diz? Zeloso. Eles eram zelosos da palavra de Deus, e eles eram contrários ao povo de Deus entregar a parte da sua renda, ou seja, o tributo, ao rei, a Herodes. Olha que coisa. Eles eram chamados uma seita de revoltosos. Havia um discípulo de Cristo que era zelote. Existia a seita dos herodianos, era um partido político. Esses herodianos, eles queriam que o povo de Israel se alinhasse com a política de Herodes. A gente se metendo com política aqui. Havia os essênios eram aqueles que se segregavam. Não, na minha igreja, mulher para cá, homem para lá, mulher usa véu, homem fica para cá. Eles viviam com banhos rituais, eles viviam assim separados, não, tipo assim, não, a gente vai para dentro de um monastério, e um mundo que pegue fogo e vire carvão no inferno, mas eu vou para o céu. Seita. Há uma seita que ela acontece após Jesus subiu aos céus, que é a seita dos nicolaítas. Esses aqui eram terríveis, esses aqui trocavam de esposas, viviam na poligamia, era uma maldade. Tudo isso apontava direções, setas diferentes que faziam o povo errar. Quem está certo é o fariseu, quem está certo é o saduceu, quem está certo é o herodiano, quem está certo são os essênios, são os nicolaítas. Então vamos julgar as doutrinas conforme a Escritura. Doutrinas de trevas são dadas por professores e ensinos malignos. O Espírito, aqui o Espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo, ele diz claramente que nos últimos tempos, os tempos que eu e você estamos vivendo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, está dizendo que no meu tempo, no seu tempo, vai ter gente na igreja, escute isso, querido, que vai seguir a
espíritos enganadores. O poder espiritual está na sedução. São pessoas que dizem assim: eu tive uma revelação, eu vi o céu aberto, e ali no céu aberto eu vi a arca do Senhor, e ali na arca do Senhor apareceu para mim o quarto mandamento, que quer dizer: trabalhe 6 dias, mas no 7º é do Senhor, então você vai guardar o sábado. Aí você se preocupa para dizer: não, esse é o maior dos mandamentos, que é o mandamento esquecido. Isso é verdade, gente? Isso é verdade, gente? Claro que não, gente. Qual é o maior mandamento? Foi Jesus que disse: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Há um fundamento que não é verdadeiro, porque o sábado não salva, quem salva é Jesus Cristo. Leia Hebreus capítulo 4, você vai entender que Jesus é o seu sábado. Pronto. O que há aqui na doutrina das trevas? Ensinamentos de homens que mentem. São espíritos que seduzem as pessoas. Não fique imaginando que o espírito imundo é um bobalhão, não é. Ele já derrubou bilhões de pessoas que vieram antes de mim e de você. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. É por isso que a gente deve se humilhar diante do Senhor. Tiago 4,7 diz: submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus, ele vence o engano e a sedução citando a palavra. Ele cita Deuteronômio 3 vezes, Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 13, Deuteronômio 16. Nem só de pão vive um homem, não tentarás ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. É por isso que a Bíblia é tão importante para mim e para você. E aqui eu quero designar 8 tipos de hereges, eu vou usar esse nome, de raposas que se transformam ou se revestem de profetas e não são. O primeiro é o próprio falso profeta. Esse é o ministro do anticristo. Ele faz errar o caminho da vida eterna. Amados, não creiam em qualquer espírito. Eu vou começar aqui. Pastor, porque uma irmã me revelou, porque um irmão me revelou, porque Deus me revelou. Eu não vou esquecer, eu já preguei aqui para a igreja isso. Um dia estávamos na reunião de oração, e ali tinha uma senhora, mãe de um membro da igreja, com a barriga desse tamanho, com câncer tomado, com metástase. E aí, no meio daquela reunião de oração, uma irmã levantou e falou: Deus me revelou que a fulana está curada. Eu estou dizendo para você que eu acredito que a Bíblia diz: não há nenhuma razão para você não acreditar em revelação e nem em palavra profética, porque a Bíblia é uma própria revelação, é a inspiração de Deus na vida dos homens. Mas essa mulher levantou e falou: Deus me revelou que ela foi curada. Gente, meu pastor foi tão sábio nessa hora. Ele falou assim: para tudo. Essa irmã aqui está dizendo que Deus falou com ela, e ela está dizendo que a irmã está curada. Gente, fez aquele silêncio sepulcral. 2 ou 3 semanas ou 2 meses depois, a irmã que estava com metástase morreu. Agora imagina se o pastor que está ali não usa essa sabedoria. Quem está na reunião de oração vai dizer o quê? Não, aquela irmã recebeu uma palavra naquela igreja, e naquela igreja Deus havia dito e não fez. Vocês estão entendendo? O Espírito, pastor, trouxeram uma palavra, é verdade? Anota.
Vamos ver se é de Deus. O que ele fala? Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você crê na palavra de Deus, gente? Você pode ler comigo? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse mundo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Como é que você discerne isso? É uma pessoa que diz assim: não, Jesus não é Deus, não. Jesus não veio em carne, Deus não se fez carne. Jesus era um mestre, Jesus era um homem de luz, Jesus era um guia. Presta atenção, qualquer pessoa que quiser te ensinar algo diferente de que Jesus é o Senhor, essa pessoa está dominada por uma filosofia, por um engano do anticristo. A base da nossa fé é que Deus fez os céus e a terra, Ele se fez carne, Ele entrou semente, um sêmen, no ventre da Virgem de Nazaré, chamada Maria. Ele cresceu e morreu pelo meu e seu pecado. Posso ouvir um amém mais aleluiado? Pelo amor de Deus, gente. Um domingo de sol desse. Número 2, o herege. Um líder infiltrado. Esse é um professor maligno. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, eu estou em 2 Pedro, hein? Eu estava lendo 1 João. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esse aqui, ele entende tudo. Pensa num mestre, e ele vai pegar e vai torcer. Eu me lembro, eu era garoto, havia um programa na televisão, chamado 8 ou 800, era um programa de perguntas e respostas, e havia um homem que respondia a respeito da Bíblia. Eu lembro desse homem. Esse homem estabeleceu uma igreja no Rio de Janeiro. A população brasileira, eu não lembro se era na Rede Tupi, se era na Rede Bandeirantes, não era num desse canal, e esse homem, ou no SBT, eu já não lembro mais. Esse homem respondia perguntas da Bíblia de maneira magnífica, mas os seus ensinos eram imorais. Ele ensinava o povo a Bíblia, mas ensinava o povo a pecar. Número 3, o mentiroso. Esse é um condenado ao inferno, que ele está perigosamente disfarçado. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desse homem. Muitos. Os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, traz mestres, os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. É o que Jesus diz: um cego não pode guiar outro cego. O discernimento espiritual não é só uma visão que você tem, além do alcance, como a espada do Thundercats. Não é nada disso, gente. A Bíblia diz que a palavra de Deus, diga isso, a palavra de Deus, é como lâmina afiada, de 2 fios, diga, de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, apta a discernir, diga isso, pensamentos e intenções do coração. A maior ferramenta de discernimento espiritual que você pode ter é a palavra de Deus, porque senão o mentiroso condenado ao inferno leva você junto. Número 4, o charlatão. Esse é um
trambiqueiro da fé. Esse aqui a gente vê um monte. A fé como ferramenta de enriquecimento pessoal. Compra aqui o óleo do ungido de Israel, compra aqui o saco do sal grosso, você vai colocar atrás da porta da sua casa. Essa Bíblia aqui é consagrada. Abre no Salmo 91, que o mal vai te abandonar. Usa aqui essa meia preparada, orada e consagrada, para você marchar com as botas do Evangelho da Paz. É um trambiqueiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra o interesse doentio, por controvérsias em contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Esse aqui, o ministério dele é para ficar rico. Esse aqui é o que, segundo a Pedro, o que Judas denuncia, um sujeito lá do Antigo Testamento, de Números 22 e 23, chamado Balaão. Balaão é um profeta que profetizava por dinheiro. Lembra da história da mula que fala? Pronto, era a mula desse profeta. O profeta não falava a verdade, mas a mula falava. Deus manda um anjo, vão acabar, não vou mentir para o meu povo, ele vai profetizar. É um falso profeta, mas ele era movido por quê? Por grana. Então ele, em vez de pregar a verdade, ele quer que você está me pagando aqui para quê? Não, estou te pagando para você não denunciar pecado. Você não vai falar disso, disso e disso. Não, tá bom, quanto é que vocês vão me pagar? É gente que se aproveita da fé dos outros. Número 5, o aproveitador. Esse é a raposa entre as ovelhas. Usa a posição dele espiritual para desfrutar de prazeres ilícitos. Pois o próprio Herodes, o cara é rei, tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara, porquanto João dizia a Herodes, não é te permitido viver com a mulher do teu irmão. São pessoas que usam o ministério para seus prazeres. São pastores que abusam das ovelhas. São homens que se dizem de Deus, mas que nunca conheceram a Deus. É daqui que saem escândalos. É daqui que saem os escândalos. Eles estão no meio do povo. Lembra quando Deus fala de Ezequiel, olha, ai dos pastores de Israel, porque a ovelha quebrada não foram consertar, a ovelha distante não foram buscar, a ovelha doente não foram tratar, mas se aproveitaram da gordura. Gente, isso aqui é sério. Estou trazendo essa palavra porque quando a igreja cresce, a igreja precisa levantar pastores para cuidar do rebanho e de uma geração que vem depois de nós. Você tem filho, querido, eu também tenho. Você tem neto e eu também tenho. E se a igreja não der uma direção de discipulado para que os nossos filhos se alimentem da verdade, porque a palavra de Deus é verdadeiramente comida e bebida, é isso que Jesus diz. O destino das gerações depois de nós vai ser um destino de perdição. E tem um monte de gente mandando direct para mim no Instagram, mandando pelo Messenger, mandando no WhatsApp, pastor, isso que falaram e aquilo que falaram, e se eu não motivar a minha igreja, a igreja que o Senhor me confiou para cuidar, minha não, que é a igreja do Senhor, a andar dentro da verdade, eu estou sendo omisso. Número 6 ou 7, me perdi, o maquiavélico, o inimigo que racha a igreja, isso aqui ó, destrói igrejas, promove contendas, gera facções, incentiva a discórdia e cria divisões. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos que estamos vivendo, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Esse aqui, é interessante isso aqui. Você vai ver que
aonde ele entra, ele cria uma confusão. Eu participo de quase todos os grupos de WhatsApp da igreja, eu quero motivar você a participar deles, ou então baixar o aplicativo no Instagram, IBBR Curitiba. Para quê? Para você ser informado daquilo que está acontecendo. Mas tem gente que gosta de causar racha. Ele entra em polêmicas, ele entra em rachas e ele quer ter razão. Aí o pastor tem que fazer o quê? Moderar. Sabe o que é o pastor moderador? Porque nós temos o vice-moderador. Irmão Daci é o vice-moderador. Quem é o moderador? É o pastor. Ele é o pastor moderador. Por quê? Levanta uma turma de um jeito, levanta uma turma do outro, e o pastor tem que o quê? Acalmar os ânimos, pacificar a igreja, levar a igreja a um conselho, porque é na multidão do conselho que é a sabedoria, porque senão a igreja racha. Esse tipo de gente, ele passa em igreja, racha uma, racha duas, eu já vi isso. Só que eu estou escolado, porque eu já vi isso acontecer. Mas um monte de vezes, uma vez eu fui pregar no norte do país, a igreja estava rachada. 600 membros vinham de manhã e outros 600 vinham à tarde. Por quê? Porque o pastor e o seu pastor auxiliar não se falavam. Um rachou aí, para não quebrar mais, o pastor presidente vinha no culto da manhã e o pastor auxiliar vinha no culto da noite. E acabam rachando por causa de nada. Sabe por que houve o cisma da igreja grega? Sabe por quê? Porque eles discutiam a respeito da cor que o sacerdote devia usar, preto ou branco, do uso de barba ou não, e se era pecado comer manteiga. O cisma da igreja aconteceu, olha, e a gente viveu isso no passado, era pecado beber guaraná. Quem sabia disso? Você sabia disso? Crente que não usava chapéu ia para o inferno. Olha, gente. E aí, essas bobagens são introduzidas e acabam rachando a igreja. O parcial, o pregador de falsas esperanças, o evangelho da doutrina açucarada, vem para Jesus que tudo vai ser bom. Gente, vem para Jesus, conserta a tua vida, mas você não está isento do mal não, porque no mundo tereis aflições. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mito. Presta atenção nisso, querido. É gente que quer ouvir o que quer ouvir. É gente que quando o pastor fala sobre perdão, não volta mais para a igreja porque não quer perdoar. É gente que quando o pastor fala sobre lealdade, não volta para a igreja porque é desleal. É gente que quando fala de fidelidade, ele não volta para a igreja porque ele é infiel. E aí o que ele faz? Ele ajunta gente que vai dizer na história dele, na vida dele, que tudo vai ser bom. Gente, tem um homem na Bíblia só, que experimentou só coisa boa. O nome dele era Jabes. Segundo Crônicas, capítulo 4, Jabes orou, Senhor, ele ora, não deixa que o mal me abençoa, expande as minhas terras e não deixa que o mal me toque, e Deus lhe concedeu, porque fora isso, gente, a vida de profeta, dá uma olhada em Hebreus capítulo 11, eles são cerrados ao meio, são lançados aos leões, viram tochas humanas, queimados em praça pública, essa é a vida do crente. Aí vem alguém me dizer, eu não estou dizendo que tua vida vai ser uma desgraça, não é disso, porque se você andar na obediência e no conselho do Senhor, Deus vai fazer você prosperar sim, mas não é essa conversa de seja evangélico e você vai prosperar, seja evangélico, ande no caminho do Senhor e a tua vida vai mudar, pronto, é isso aí. Por último, o bisbilhoteiro é aquele que busca pelo em ovo, concentrado em assuntos banais e insignificantes. Pastor, é batismo no Espírito Santo ou é batismo com o Espírito Santo? Ora em nome de Jesus ou no nome de Jesus? Gente, é tanta besteira, é tanta bobagem que a centralidade do Evangelho
está em duas doutrinas: a doutrina da cruz para salvação e ressurreição, e a doutrina do novo nascimento em Cristo para uma vida nova. Pronto. Se você pregar isso, você leva a pessoa à salvação. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contrárias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando-os, alguns desviaram-se da fé, a graça seja com você. O apóstolo Paulo escreve para um pastor que ele discipulou, que ele mandou lá para Creta, que está numa ilha meio confundida, ele é novo, então me parece que ele não é bom nas palavras. Aí Paulo escreve uma carta, escreve outra, e essa é uma carta chamada carta pastoral, junto com a carta de Tito. E aqui ele está dizendo o seguinte: cuidado com gente que se preocupa com nada. Trabalhei muito tempo da minha vida com libertação e batalha espiritual, e aí vinha sempre aquela pessoa fazer a pergunta: pastor, crente fica endemoniado? Gente, isso é irrelevante. Enquanto isso está o sujeito endemoniado. Você vai ficar discutindo se é ou não crente, se aceitou ou não aceitou Jesus? Você quer discutir aqui 1 João, somos santuário de Deus, maior que está em nós do que aquele que está no mundo, que vai lá e expulsa o demônio do cara, liberta ele, aí fica uma discussão: não vou, porque é crente, não é crente. Enquanto isso o povo está gemendo, o povo está sofrendo, o povo está vivendo uma miséria, e fica a gente procurando pelo em ovo. Não, porque no culto eu não concordei, porque fizeram isso e deram um aviso tal. Gente, e a gente está perdido e deixando que as pessoas se percam. Então, para encerrar aqui, eu vou dar 4 pontos para você não errar. Mentira número 1: cuidado com uma nova revelação maior que a Bíblia. Eu tive outra revelação, eu li um livro. Eu li o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li o livro da doutrina do Mormon. Eu li o livro aqui da nova tradução dos Testemunhos de Jeová. A Bíblia não vai mudar. A Bíblia é essa aqui, ó. É a tua palavra. É a palavra de Deus. Não vai mudar. Número 2. Qualquer pessoa que nega a autoridade única da Bíblia. Não, tem a Bíblia, mas também tem um outro livro aqui que é o grande conflito. Um explica o outro. Preste atenção. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a única. Eu sou autor de 8 livros. Os livros são ótimos. Você tem um livro para ler, você vai ler esse aqui, ó. É a palavra de Deus. Número 3, uma doutrina que rejeita que Jesus é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Qualquer doutrina que rebaixe Jesus e anuncie que Jesus não é Deus, jogue isso fora. E por último, uma filosofia que reduz o poder do Salvador. É quando a pessoa diz: não, você para ser salvo, você aceita Jesus, mas você tem que colocar ali 1 grama de boas ações. Boas ações não salvam, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Pastor Samuel Barbosa vai ter louvor, a gente pode encerrar aqui. Então vamos encerrar aqui. Feche seus olhos. Hoje o culto foi um pouquinho além daquilo e do tempo que a gente está acostumado. Feche seus olhos. Se você foi enganado, querido, se você de alguma maneira foi seduzido, se você percebe que a tua vida está a um passo de você se desviar, querido, se conserta com Deus, se conserta com Jesus Cristo, para de diminuir a divindade daquele que morreu na cruz por você. Não aceite nenhuma doutrina que se afaste da nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Não se dobre diante de vãs filosofias. Não rache a sua vida em sentimento de facções, em partidos, herodianos, saduceus, fariseus. Querido,
Batista não vai para o céu, não vai. Quem vai para o céu é quem nasce de novo, aprenda isso. Evangélico, gente, não vai para o céu. Quem vai para o céu é quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos batistas por convenção, por convicção, por conversão, mas quem salva é Jesus Cristo. Se quer colocar a tua vida na mão de Jesus, agora, só levante sua mão e diz: eu quero. Eu vou orar por todos vocês. Eu quero colocar minha mão, minha vida nas mãos de Jesus. Levante sua mão, quero orar por vocês. Pai querido, muitos falsos profetas, muito mentirosos, charlatões, enganadores, raposas, Pai, têm tentado se alimentar do teu rebanho, têm tentado devorar o teu rebanho, mas hoje a tua palavra nos constrange, a tua palavra nos esmaga, a tua palavra nos leva para o centro da tua própria palavra, que é a verdade. Não nos deixa ser enganados. O nosso destino é a eternidade com o teu Filho Jesus, com Cristo. Tira todo o conceito, tira toda a filosofia, tira todo o princípio que é divorciado com a tua palavra e nos enche da verdade. Queremos pedir que o teu Filho Jesus nos conduza na verdade, que teu Espírito Santo nos conduza na verdade. Faz o teu povo, Pai, separar o tempo de devocional para o Senhor. Não deixe o teu povo se perder nas ilusões, não deixe os teus filhos se perder, Pai, nessa mídia, nesse mundo que quer afastar eles do Senhor. Mas que essa palavra, essa voz hoje, Pai, alerte pais, alerte filhos e alerte uma geração que vem depois de nós, para construir para um lugar como a nossa igreja, Pai, onde a verdade é anunciada, o nome de Jesus é honrado e o povo sirva ao único Deus verdadeiro. Eu os abençoo em nome de Jesus, e todos aqueles que levantaram as mãos, Pai, toma a vida dos teus filhos, como está escrito: aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora, e todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei naquele dia, diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus, você pode glorificar o Senhor Jesus, glorifique e exalte o nome do Senhor, amém, queridos. Deus abençoe a todos. Você que não foi batizado, e você que não tem igreja, pastor Paulo vai estar na porta te recebendo. Não se esqueça, dia 26, batismo pela manhã, e dia 3 de outubro, inauguração do Ministério Novo Talmidim Lende. Se você quer trabalhar, busca a pastora Fabíola, levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida. Um bom domingo, Deus o abençoe, e à noite, 19 horas, teremos mais, falando sobre o Espírito Profético, amém? Fica na paz, gente.